Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan que está falando. Hoje nós vamos fazer uma análise em relação ao Santo Sudário. Vamos resolver isso cientificamente, academicamente, historicamente falando. Por isso que nesse vídeo eu irei fazer uma análise junto com vocês, uma análise neutra, tudo bem? E dentro dessa análise, que será uma análise neutra, eu irei mostrar e abordar tanto os pontos positivos em relação ao Santo Sudário, como também os pontos que são negativos em relação ao Santo Sudário. E isso que um verdadeiro crítico, que um verdadeiro historiador, que um verdadeiro acadêmico faz. Ele mostra tanto as fontes que são a favor, como também as fontes que são contra e tira a partir disso a sua posição. Tudo bem? É muito bom nós começarmos a falar que não existe consenso entre os historiadores a respeito disso. Até mesmo entre os próprios historiadores católicos, protestantes, mais liberais, nós percebemos que não há um consenso de ideias a respeito do Santo Sudário. Alguns creem que seja autêntico em relação a Jesus Cristo e outros também creem que não seja autêntico em relação a Jesus Cristo. O Santo Sudário, hoje é palco de muitos olhares dos maiores pesquisadores do mundo. Os maiores historiadores, os maiores teólogos, os maiores arqueólogos do mundo estão de olho no Santo Sudário e estão estudando cada vez mais sobre ele, profundamente falando, para poder tirar a melhor ideia a respeito do Santo Sudário e poder entender por que é que ele é tão estudado. Agora, se vocês perguntam qual foi a primeira vez que ele apareceu, a primeira vez, historicamente, nós temos o pano surgindo ali por volta do ano de 1354. Sim, essa foi a primeira vez que o pano foi visto ali em 1354, na Idade Média. Outra coisa muito interessante que aconteceu em relação ao Santo Sudário foi em 1532, quando o Santo Sudário ele sofreu ali um incêndio no local onde ele estava e partes do Santo Sudário foram danificadas, até que, posteriormente, em 1578, o Santo Sudário foi transferido para Turim, que fica na Itália. Existe um texto de João Paulo II em relação ao Santo Sudário que eu creio que é muito interessante. Ele diz assim: o sudário é uma constante provocação para a ciência e a inteligência. Isso aqui é muito interessante, que essa citação dele, por quê? Porque historiadores de ambos os lados, estudiosos de ambos os lados, possuem suas pesquisas, seus estudos em relação ao Santo Sudário para saber o que é. Quando o Papa João Paulo II, ele cita essa frase, e, ao meu ponto de vista, demonstra muito a questão da divergência histórica que nós temos hoje, de alguns aceitarem aquilo ali como autêntico e de outros não aceitarem como autêntico, e isso é, de qualquer forma, uma maneira de qual nós, estudiosos em relação aos assuntos históricos, aos assuntos teológicos e arqueológicos, um ponto inicial para que nós nos aprofundemos cada vez mais nos estudos e nas pesquisas desses fatos, para podermos tirar o melhor dele, a melhor compreensão, uma verdade para os nossos dias. Quando dataram o Santo Sudário com carbono 14, existe uma divergência enquanto à datação. Alguns colocaram ali aquelas datações que foram feitas primeiramente, depois em outros momentos. Nós vamos ver que as datações, elas dataram o pano da Idade Média, ali por volta do século XIII, por volta do século XIV. Só que os outros estudiosos também creram que nesse processo de datação aconteceu como é que nós chamamos o termo técnico para isso? Foi acontecer uma contaminação com as amostras. E com essa contaminação nas amostras, que provavelmente se misturou com alguma coisa ali, era um tecido de um outro momento, os estudiosos acreditam que, na verdade, essa data que colocam na Idade Média, entre os séculos 13 e 14, não seria correto afirmar que seria desse tempo. Até porque, de acordo com muitos estudiosos, eles vão falar que o pano ali, toda a sua característica, o seu tecido, ele mostra-se ser ali do primeiro século, no tempo de Cristo. Tá bom? Ou seja, há 2000 anos atrás. A questão que a gente tem que falar hoje é o seguinte: seria esse pano de Cristo ou não? Interessante que quando nós prestamos atenção no tecido, nós vemos uma questão muito interessante. Existe até um arqueólogo, um pós-doutor, chamado aqui no Brasil Rodrigo Silva, eu creio que ele é bastante conhecido nesse campo acadêmico. Quando nós olhamos para o Santo Sudário, nós percebemos que existe ali uma mancha, existe todo um desenho muito bem feito, só que, de acordo com alguns historiadores, nós vamos perceber que o sangue de Cristo que deveria ficar no Santo Sudário, na verdade não seria apenas um desenho bonitinho, mas seria, na verdade, um borrão. Porque, de acordo com a tradição, se crê que Jesus foi enrolado naqueles panos e colocado no túmulo. E, de acordo com alguns especialistas, na verdade, não deveria ficar
um desenho muito bem feito, mas deveria ficar um borrão. E a gente sabe quando acontece, quando a gente coloca um pano branco em cima de alguma parte de nós que esteja sangrando. Não cria-se apenas um desenho, cria-se um borrão. Um outro problema que acontece em relação ao santo sudário, positivo e negativo, o ponto positivo é que o santo sudário, ele é um pano único, tudo bem? Espero deixar bastante entendido. O santo sudário, ele é um pano único. Só que o ponto negativo é que quando nós analisamos a narrativa dos evangelhos, nós percebemos que ali o texto bíblico apresenta a narrativa como sendo plural, ali apresenta como sendo panos e não apenas o pano. Mas quando nós vamos olhar em relação ao santo sudário, nós vamos ver que ele é uma peça única, não são panos. E o texto dos evangelhos apresenta Jesus sendo enrolado ali, não apenas com um pano, mas com panos, de maneira a ser plural, ou seja, não era apenas um pano. E essa é a dificuldade com que muitos trabalham com essa ideia, porque apresenta pontos positivos, mas também apresenta pontos negativos em relação a isso. A outra questão também, que quando nós analisamos o santo sudário, nós percebemos que a imagem ela está com a mão assim, né? Só que, de acordo com alguns estudiosos, arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém, o jeito com que o morto ficava, a maneira com qual o morto ficava sepultado ali, não era da forma como está no santo sudário. Na verdade, eles acreditam que os braços de um homem judeu do tempo de Cristo, quando ele era crucificado, os braços dele ficavam para o lado e não nessa estrutura como nós vemos no santo sudário. Então nós vemos o santo sudário apresentando um jeito com qual os mortos eram enterrados, sepultados, e nós vemos a estrutura judaica do tempo de Jesus enterrando, sepultando as pessoas de maneira diferente, os braços estendidos para o lado. E outra coisa interessante é que, de acordo com a cultura da época, alguns arqueólogos, alguns estudiosos vão apresentar a ideia de que a cabeça, né, o rosto, a face da pessoa, na verdade ela ficava virada para o lado, ou o outro lado, quem quisesse. Tá bom? Então esse é um dos problemas que eles identificam na questão da autenticidade ser o santo sudário. Alguns vão colocar, não, muito provavelmente o pano pode pertencer ali ao século I, mas a questão é, ele pertence a Cristo? Essa já é outra questão. Ou seja, pessoal, em resumo, não existe consenso em relação ao santo sudário. Não existe um consenso histórico em relação a ele. Existem alguns que vão pensar de uma maneira, existem outros que vão pensar de outra maneira, até mesmo os próprios estudiosos católicos vão pensar de maneiras diferentes. Mas o que é que isso leva a nós hoje? Isso mostra que tanto a fé quanto a ciência, elas estão em constante desenvolvimento. E o nosso desenvolvimento hoje, nessa questão, nesse trabalho, nós devemos desenvolver cada vez mais a nossa fonte intelectual para podermos estudarmos a história não de uma maneira emocionada, mas de uma maneira acadêmica. Então é por isso que eu mantenho aqui hoje, já coloquei desde o princípio, a minha postura neutra em relação a essa situação.